paz, sou o pastor Castro do Ministério Corpo. Você vai estar ouvindo agora uma ministração da Palavra de Deus, que Deus possa falar tremendamente ao teu coração. Então hoje nós vamos falar sobre o que o rei então espera da eclésia, o que Deus espera da igreja, o que o rei esperava da eclésia. Só lembrando que a eclésia, quando Jesus usa a palavra eclésia, aí Giovanni, os seus discípulos aí, ó, tá aí na live, conectado lá da Bahia, amém? Então, o que o rei esperava da eclésia? É o que Deus espera da gente, como igreja. Quando Jesus usa no texto lá, a primeira vez a palavra igreja, nós vamos ler aqui, vamos ler rapidinho. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 21, diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Grave bem essa parte, viu? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, versículo 20, então aos seus discípulos então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Jesus Cristo. Versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Diana, Larissa, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor venha nos trazer revelação desse estudo hoje. Abençoa todos aqueles que estão escutando essa aula, que vão assistir essa live. Espírito Santo, essa tem sido a ferramenta que o Senhor tem nos dado esses dias. Então fala através do teu Espírito e através dessa live ao coração de cada um. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, no último estudo que nós falamos sobre a constituição da eclésia. Fiz aqui um resumo. Então a eclésia ela era formada por homens. Se lembrando que a palavra igreja, usada aqui no texto de Mateus, traduzido do grego, ou no grego ela é eclésia. Quando Jesus estava falando de igreja, a palavra era a eclésia, certo? Então no último capítulo, no último estudo, nós vimos que a constituição da eclésia era formada por pessoas chamadas, com a mente transformada e aliançadas com o propósito do reino. Então hoje nós vamos ver quais são as atitudes que Deus espera de mim e de você como eclésia dele, como igreja. Então nós podemos dizer que o que Deus espera de nós como igreja são atitudes, são qualificações, irmãos, indispensáveis para que nós possamos servir ao Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito. Então não tem como nós cumprirmos o propósito de Deus sem estarmos alinhados com isso. Então nós temos que pensar: Senhor, o que o Senhor espera da gente? E uma vez que nós sabemos disso, nós precisamos nos alinhar com isso. É interessante porque isso demanda de nós um esforço. O reino de Deus ele é conquistado à força. E estabelecer o reino de Deus, nós estamos falando aqui sobre o estabelecimento do reino de Deus. É isso que Deus espera de nós. Demanda um esforço. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e todos que se esforçam se apoderam dele. Amém? Então o reino de Deus ele é conquistado à força. Nada pode ser conquistado no reino de Deus sem esforço.
Apesar, vamos abrir uma aspa aqui, que a salvação é pela graça. Porém o reino, o estabelecimento do reino demanda esforço. Nós não podemos perder isso de vista. Então, se nós quisermos receber a recompensa, irmãos, nós precisamos entender que vai depender do nosso esforço também. Hoje está sendo ensinado muito a questão da graça. E tem um ensino sendo feito sobre graça que na verdade não é uma permissão, quase que uma permissão para fazer o que quiser sem ter consequência. Mas essa não é a realidade. A salvação, ela é pela graça. Nós não precisamos fazer mais nada. Jesus já fez tudo por nós. Nós não merecíamos. Você entendeu isso? Então é pela graça. Mas o estabelecimento do reino de Deus vai demandar de nós esforço. Eu tava vendo isso aqui. Olha a ilustração aqui. Hoje eu estava trabalhando aqui na minha casa. Estou fazendo uma reforma aqui. E eu lembrei de algo. Isso aqui é para os líderes de célula, é muito interessante. Escute algo. Para você que é líder de geração, você que está estabelecendo célula em um território novo, ou que você conquistou pessoas novas nesses dias. Deixa eu falar algo para você aqui. Olha o que Deus falou no meu coração. Você já viu conquistar novos territórios? Amém, Laís? Fique em paz. Conquistar novos territórios demanda um esforço. Então, você precisa tomar posse desse território. E se manter no território também vai demandar esforço. E aí eu estava observando um dia desse sobre desapropriação de terra, né? Ou de casas, né? Aqui no nosso bairro, na nossa região, a prefeitura desapropriou muitas casas e tirou as pessoas de lá e levou para os prédios, deram outras casas para essas pessoas. E o interessante é o seguinte, o que a prefeitura faz? Ela vai lá, arranca todo mundo de lá, derruba ali tudo que está de, ou pelo menos eles deixam, derruba tudo, né? Nos locais onde a prefeitura faz um parque, alguma coisa desse tipo, que nem aqui nós temos aqui próximo da nossa casa o conhecido Sete Campos. No local onde eles fizeram o parque, o local não foi reabitado. Então ali a prefeitura estabeleceu como um lugar de lazer. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 21, Cris. É o mesmo dos outros estudos, nós estamos se recapitulando ele. Então, escuta isso aqui. Lá virou um parque. Olha que interessante, para você que mora aqui perto, você sabe do que eu estou falando. Mas nos locais, por exemplo, aqui no Apurá tem um local que eles desapropriaram as pessoas, tiraram de lá e colocaram nos prédios. A prefeitura não fez nada lá. Sabe o que aconteceu? Novamente outras pessoas pegaram e invadiram de novo o lugar. E agora tem uma nova comunidade lá. Então assim, aonde a prefeitura tinha tirado pessoas, agora novamente já tem pessoas lá. E sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim, Cássio, vocês precisam conquistar territórios. E uma vez que o território, você chegou no território, você ganhou aquele espaço, você precisa edificar algo ali. Você não pode deixar aquele lugar vago. Por quê? Porque se você deixar aquele lugar vago, logo ele vai ser tomado novamente. Então, por exemplo, nós estamos ali no Cocaia. Eu já declarei, nós vamos ter uma célula ali, não só uma célula, uma geração ali. Ali vai ser uma igreja, lá no Eldorado. Então nós temos que fincar o nosso pé e nós não podemos recuar. E isso vai demandar esforço. Você acha que não tem nenhum dia que eu estou cansado, por exemplo, de ir para ir para o Cocaia ou para ir para o Eldorado? Eu não estou aqui falando do bairro em si, eu estou falando por causa do tempo. Por exemplo, eu estou reformando a minha casa aqui, eu paro aqui, tomo um banho e corro para a célula. Então, mas isso vai demandar a conquista de um território. E se você conquistou um território e você não tomar posse dele, edificar algo ali, estabelecer uma microcélula, você corre o risco de perder o território. Então, se Deus abrir um território para você, não perca esse território. Não deixe o inimigo trabalhar. Porque faça algo, vá lá fazer uma visita, vá lá fazer um novos começos só com a pessoa. Mas estabeleça algo para você não perder o território. Então, é muito interessante. Então, o reino de Deus ele é conquistado
no esforço. Então é interessante isso. Então vamos entender aqui. Quais são os aspectos que nós precisamos nos esforçar? Pastor, você está falando tanto de se esforçar. Qual é o aspecto, ou no que nós precisamos nos esforçar? Primeiro, anote aí. Precisamos nos esforçar para conhecer o Rei. A Bíblia diz, em Oséias, a Bíblia fala que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Conhecer o Senhor, irmãos, é tão imprescindível para a gente cumprir o propósito. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão de fato cumprindo o propósito que Deus tem para a vida dela. Porque às vezes ela não conhece, ela não tem se colocado à disposição de conhecer a Deus, de conhecer o coração de Deus. Então é interessante porque em Mateus capítulo 16, o 13 e o 14, olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15, o Senhor vai dizer assim: disse-lhes eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha que interessante, aqueles homens, eles andavam com Jesus, eles conheciam as parábolas de Jesus. Nós até domingo falamos que a eles eram revelados esses segredos. Eles conheciam a resolução das parábolas de Jesus. Eles viram a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Eles viram Jesus curando pessoas, expulsando, como eu falei aqui, demônios. E mesmo assim, o Senhor Jesus faz: eu quero saber se vocês me conhecem verdadeiramente. É interessante porque a maioria daqueles discípulos não perceberam que Jesus era aquele que viria para restaurar. Os discípulos não sabiam, eles caminhavam com Jesus e não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, que era o enviado, o Messias. Muitos deles não sabiam. Então, é interessante isso porque nós precisamos nos atentar e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu te faço essa pergunta está ecoando para nós hoje. O Senhor está perguntando a você: filho, quem você diz que eu sou? Então, quem diz que é o Senhor? Para nós, quem é o Senhor Jesus? Talvez as pessoas só conhecem o Jesus histórico, né? Que o Jesus é aquele que curou enfermos, que expulsou demônios, que fez o paralítico lá andar, que fez o cego enxergar. Mas a pessoa não tem intimidade e não conhece a Deus verdadeiramente. Eu quero falar com o Jó. Jó, ele fala assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Então esse é o desafio para nós temos que nos esforçar. Eu te faço essa pergunta, irmão: você tem experiência com o Senhor? Você tem tido experiências com o Senhor? Que Ele tem se revelado a você quem Ele é? Sabe? Uma vez que isso acontecer na sua vida, não vai ter motivo para... Sabe por que tem pessoas que se afastam do Evangelho? Porque elas não conheceram verdadeiramente o Senhor. Tem pessoas que só esperou a oportunidade da pandemia para sumir. Tem pessoas que só precisam de uma pequena desculpa, mas que na verdade elas não tiveram experiência com o Senhor. Porque uma vez que você se deparou com esse Deus, nós vamos falar com Pedro, com esse Jesus, nós vamos falar com Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, como que eu posso sair da Tua presença? Para mim é melhor a morte do que sair da Tua presença. Então, assim, olha para você entender isso. Então nós não podemos ficar apenas nesse entendimento histórico de Jesus, mas no entendimento, numa revelação clara, uma revelação prática do Senhor. Eu conheço Jesus porque eu ando com Ele. Então, primeiro, nós precisamos nos esforçar para conhecer Jesus. Segundo, uma vez que nós nos esforçamos para conhecê-lo, nós devemos nos esforçar para compreender a vontade do Rei. Existem quatro coisas, irmãos, que nós devemos nos atentar nesse diálogo que Jesus tem com Pedro de Mateus aqui.
Primeiro, quando Jesus está conversando ali com Pedro, ele fala sobre a mudança da natureza do homem. Ele fala assim, ó, tu és Pedro. Então assim, ele olhou para Pedro e falou assim, ó, você não vai ser mais Simão. Você vai entender a minha vontade é que você seja transformado em Pedro. Então, em primeiro lugar, nós sejamos transformados. Tem pessoas que não entendem isso. Deus, ele quer que nós sejamos transformados. Segundo, ele fala esse diálogo fala do fundamento da edificação da igreja. Ele fala, e sob esta pedra, olha o que ele fala para Pedro, tu és Pedro, certo? Tu és Pedro, e sob esta pedra, Jesus está falando assim, eu sou a pedra angular, a minha igreja vai ser estabelecida. Há uma confusão. O pessoal fala que é sobre Pedro. Jesus falou, tu és Pedro e sobre esta pedra. Não, Jesus está dizendo assim, tu és Pedro, ó, estou te transformando, você agora vai ser mudado, transformado. Porém, a igreja vai ser edificada sobre esta pedra, que é Jesus. Então, o fundamento da igreja é Cristo. Você precisa entender isso. Não é homem, não é mulher, não é pastor, não é apóstolo, é Cristo. Então a nossa vida precisa estar, e a igreja precisa estar fundamentada em Cristo. Terceiro, qual vai ser o alcance disso? Então primeiro, só voltando, nós temos que trabalhar a vontade de Deus é de que, a vontade do rei é que exista a transformação da natureza humana. Segundo, que a igreja seja edificada sobre Cristo. Terceiro, que o alcance dessa edificação ela seja algo tão tremendo que as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Irmão, as portas do inferno não podem prevalecer. É Cristo quem sustenta a igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E por último, a autoridade que o Senhor concedeu à eclésia. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Olha que interessante, Deus nos deu a autoridade. Líder, discípulo, Deus te deu a autoridade. Deus te capacitou com isso. Deus te ratificou isso na tua vida. Ele te você. Então você tem autoridade. Só alguém que teve revelação de Cristo pode acessar essas coisas, irmãos. Então, olha o que eu falei aqui. Eu iniciei dizendo o seguinte: o reino é constituído, ou melhor, a eclésia, para estabelecimento do reino, a eclésia precisa se esforçar. Se esforçar o quê? Em conhecer o rei, que é Cristo, e a compreender a vontade desse rei, a compreender a vontade de Cristo, que é de que o homem seja transformado, de que a igreja seja edificada sobre ele, de que o alcance dessa edificação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu me recordo aqui, quando nós fizemos o ato profético de ungir a rua, eu fiz questão de subir lá no Mar Paulista, onde mora o Alexandre, a rua de ponta a ponta, declarando que aquele território será conquistado. Aquele território será conquistado para a glória do Senhor Jesus, porque o Senhor já nos deu essa autoridade, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Então, Ele já nos deu essa autoridade. Então, às vezes as pessoas, quando Pedro recebeu a revelação de Cristo, os demais discípulos parece que estavam fora de sintonia, desconectados dessa revelação. Enquanto Cristo falava a Pedro acerca dos mistérios do reino e das chaves que lhe concederia para edificar a igreja, a sua eclésia, alguns nem estavam entendendo do assunto. Então é muito comum a gente ver isso. Pessoas que estão fora de sintonia porque eles não conhecem a vontade do rei. E por isso que elas estão perdendo tempo fazendo coisas e deixam de edificar. Deus te chamou para ganhar vidas. Deus te chamou para ser um instrumento. Você lembra a história que eu conto aqui, que é uma história do próprio livro, que
Certo dia um homem queria dar um presente para Deus, né? Falou, quando eu morrer eu vou levar um presente para Deus. Ele foi lá e preparou um bolo de chocolate para entregar para o Senhor Jesus e falou, naquele dia, quando eu chegar lá no céu, eu vou entregar para o Senhor Jesus um bolo de chocolate. E ele passou a vida dele todinha fazendo bolo de chocolate. E quando ele chegou lá no céu, que ele foi entregar, né, claro que é uma história, uma ilustração, mas quando ele chega lá para entregar esse bolo para Jesus, Jesus fala assim, meu filho, eu lamento te dizer, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Entrega esse bolo aí para os anjos aí para eles comerem, que eu não como bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de baunilha. Então, o que isso nos revela? Às vezes nós vamos passar a nossa vida toda sem cumprir o propósito de estabelecer o reino de Deus da maneira que Ele quer. E para nós estabelecermos, nós precisamos gerar pessoas no mundo espiritual, ver discípulos avançando, crescendo, sabe, e de glória em glória. Então algumas pessoas pensam que pelos fatos de elas serem sinceras, dedicadas à obra de Deus, elas acham que estão sendo aprovadas. Eu faço isso aqui, eu canto, eu toco, e não há nada de errado em si nisso. Mas sabe qual é a questão? Eu estou ministrando para discípulos aqui. Tem pessoas que estão achando que o tempo, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, e elas esquecem de que qual foi realmente o que Jesus pediu para nós fazermos. Ele falou, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento. É para isso que nós estamos aqui. Se nós vamos usar o instrumento, se nós vamos usar a música para alcançar esse objetivo, amém, mas o objetivo o propósito segundo a imagem do Senhor. Então isso é muito interessante para nós. Em Mateus 7, 21 ao 23 vai falar, contando, né, sobre aqueles que vão chegar no Senhor e falar, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. E Jesus vai falar assim, eu não os conheço. Estou talvez fazendo coisas que não era para ele fazer. E aqui eu não estou falando sobre que está errado expulsar demônio, não estou falando que está errado pregar. O que eu estou falando se nós fizermos tudo isso e não gerarmos filhos para o Senhor, porque é a vontade do rei, que o reino dele seja estabelecido. Venha o teu reino, sabe? O propósito do rei é esse. Por isso que o Senhor levantou a eclésia, por isso que ele levantou a igreja. Então é através da igreja que vidas são edificadas, vidas são salvas. Claro, por Jesus, mas é através da igreja que nós precisamos apresentar o evangelho às pessoas. E eu te faço uma pergunta que eu te fiz nos devocionais. Qual foi a última vida que você ganhou para o Senhor Jesus? Há quantos anos você está na igreja? Qual foi o último discípulo que você ganhou e falou assim, esse aqui eu ganhei para o Senhor Jesus, cuidei dele, discipulei ele, e ele hoje está servindo ao Senhor Jesus? Eu te faço essa pergunta. Se isso não for confrontador para você, se isso não te levar para uma crise agora e falar, Senhor, talvez eu estou esses anos tudo, estou fugindo do centro. Você está preocupado com briga, preocupado com problema, preocupado com discussão, com teologia, com tanta coisa, e você não tem gerado para o Senhor aquilo que é mais importante, que são vidas, pessoas transformadas, pessoas que conheceram o Rei, que se dedicam a servir a Ele. Por último, terceiro, nós precisamos nos esforçar. Só relembrando, para quem pegou aí precisamos nos esforçar para conhecer o Rei, precisamos nos esforçar para compreender a vontade do Rei, e terceiro, precisamos nos esforçar para aplicar a vontade do Rei. Jesus não veio apenas para trazer um ensino de uma vida no Rei, mas do reino. Isso é uma coisa prática. Então nós precisamos entender isso de maneira prática. Infelizmente, a maioria das pessoas se preocupa com tantas coisas, mas se esquece de realmente praticar essa busca e estabelecer o reino de Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu tenho ministrado, eu tenho feito família feliz, eu tenho
aproveitar desse tempo. E foi muito engraçado. Alguns discípulos foram me perguntar esses dias sobre algumas coisas de teologia. E eu estava falando o seguinte, eu falei, olha, eu falei isso para os discípulos, não é que eu não ligo mesmo, eu tenho um monte de livro aqui em casa, irmãos. Eu acho que eu mostrei para o Isaac. Eu tenho um monte de livro, já li bastante livro. E tem muitos outros que eu preciso ler. Eu não estou aqui ignorando a parte do estudo. Mas escuta algo. A igreja se perdeu. No que a igreja se perdeu? E aqui não é uma crítica à igreja. Não, eu amo a igreja. A igreja é o melhor caminho. É aquele que direciona o caminho que é Jesus. Mas olha só. A igreja se perdeu no quê? Você vai para o Facebook, você só vê as pessoas brigando. Você vê as pessoas discutindo, um querendo mostrar que é melhor que a outra. Mas você perguntar para a pessoa, fala assim, mas meu irmão, qual foi a última vida que você ganhou? Essa pessoa não ganhou ninguém para Jesus. Nós temos um desafio. Nós temos que expressar o reino de Deus, expressar a glória dele, a autoridade, o governo dele. E na visão, para quem é que ele está acompanhando aqui, talvez é de uma outra igreja, de uma outra visão, mas na nossa visão nós temos algo muito claro. Nós temos um ciclo, nós temos um trilho, que é ganhar, consolidar, discipular, enviar. Todos nós precisamos levar pessoas a isso. E levar pessoas a gerar assim também. Ganhar pessoas, discipular pessoas, consolidar pessoas, discipular pessoas e enviá-las. Para que elas possam fazer isso com outras pessoas. Então, o ganhar vidas é o ide. O consolidar é batizando-as. O discipular é ensinando-as. E o enviar é levando essa pessoa a fazer tudo que o Senhor Jesus fez. Que é também ir, ganhar, consolidar, discipular e enviar pessoas. Então a aplicação prática disso é isso. A vontade do Senhor está baseada nos 4 pilares dessa visão. Que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você está entendendo isso? Ou seja, a nossa obra só estará completa. Vou ler aqui para ficar mais didático. Quando aqueles que nós geramos em Cristo estiverem aptos a fazer o mesmo que nós. Olha o desafio que nós temos. Eu como pastor eu tenho um desafio. O meu desafio não é só gerar, mas é levar meus discípulos a gerarem também. A obra só vai estar em célula. Escuta uma coisa, nosso desafio não é só ter uma célula. O nosso desafio é levantar pessoas para fazerem a mesma coisa que a gente está fazendo. Isso é um desafio grande. Não é algo fácil. É algo que demanda esforço. Certo? A célula é o nosso primeiro território, irmãos. É ali onde a gente manifesta. Por isso que a gente desafia todos os irmãos da igreja a serem líderes de célula. A serem anfitriões de uma célula. Porque é ali na célula que nós vamos gerar. Então nós precisamos conectar o nosso coração com o propósito de Deus, sabe? Isso precisa ser gerado em nós. Isso precisa ser... eu não posso deixar, irmãos, de ficar lembrando vocês disso aqui. Nós temos uma necessidade de trabalharmos essa questão do evangelismo. Isso precisa ser muito prático na nossa vida. De ganharmos vidas, de cuidarmos de vidas, de estabelecermos o reino de Deus. Irmãos, não vai ter nada que vai te dar mais satisfação do que isso. Se você conquistou um território, não abra mão dele. Estabeleça bases. Eu estou falando de bases espirituais, sabe? Não dê espaço, porque é que nem eu falei da ocupação das casas. Você pode lembrar agora, se a prefeitura não fizer nada, daqui a pouco novamente já está ocupada por outras pessoas. E às vezes nós perdemos território porque nós vamos lá, nós expulsamos o demônio, nós lutamos e tal, e daqui a pouco nós fazemos o quê? Nós largamos lá o território sem ninguém. E aí novamente vai ser conquistado. Nós precisamos estabelecer algo, edificar algo. E como que nós fazemos isso? Através de uma célula, através de um novo começo, através de uma família feliz. Eu quero desafiar você, líder. Nós vamos ter mais pelo menos mais 20 dias em casa. Se eu estou enganado, vai dar
19 dias, daqui para frente, 19 dias. Eu te faço uma pergunta. Você vai ficar aguardando mais quanto tempo para começar a dar fruto? Então assim, está na hora de nós estabelecermos o reino de Deus. E o reino de Deus ele é estabelecido com esforço. A salvação é pela graça. Isso é verdade. Jesus já fez tudo por nós. Mas o estabelecimento do reino demanda esforço. Demanda esforço. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar. Às 10 horas da noite a Dani vai estar entrando com a live dos 21 dias vivendo... dos 21 dias. E eu quero desafiar você, irmãos. Desafiar você. Não só a participar disso. Pastor Moisés, Deus abençoe, pastor, sua vida. Não só participar desse 21 dias vivendo por princípio, mas que o princípio que nós temos ministrado aqui, que é do evangelismo, sabe, de nós sermos pessoas que colocarmos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Tudo que nós fizermos, nós olharmos para o reino de Deus e falar, Senhor, isso aqui é para a glória do teu nome, isso aqui é para o estabelecimento do teu reino. Então assim, eu quero pedir que você nesse momento agora, você feche seus olhos e que você agora se sinta constrangido pelo Espírito Santo a se posicionar como essa igreja aqui, irmão, que tem revelação de quem é Jesus, da vontade dele para a nossa vida, que é de estabelecermos o teu reino e que nós possamos também entender isso, irmãos, vivermos isso. Eu quero orar por você, amém, Pai? Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo de estudo, que hoje foi mais rápido, mas nós estivemos sendo ministrados nesses dias aqui, Pai, sobre a eclésia, a igreja. Nós somos agentes do Senhor para estabelecer o reino do Senhor na terra. Então usa a nossa vida, Pai, coloca pessoas no nosso caminho desejosos de conhecer a vontade do Senhor, discípulos. Pai, eu oro por aqueles que têm se chegado nesses dias à igreja, pela vida da Thay, pela vida do Alexandre. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida deles. Te agradeço pelo Felipe, pela Laís. Pai, eu te agradeço por todos aqueles, Senhor, que nesses dias, Guilherme, Nayara, que retornaram. Senhor, muito obrigado, Pai. E eu oro, Pai, para que a Lino Cocaia, o Cleita, a Tamires, a Cris, o Pai, e todos aqueles que se achegaram nesse tempo, eles sejam fortalecidos pelo Senhor e eles possam desenvolver, entender, Senhor, o propósito do Senhor, que é de ganharmos vidas. Pai, aqui eu nunca vou ficar ensinando que esse irmão deve correr atrás de carro ou de casa. Eu sei que o Senhor nos abençoa com isso. O Senhor nos dá casa, o Senhor nos dá carro. Isso aí é promessa do Senhor para a nossa vida, que o Senhor vai nos prosperar. Mas o tempo todo, Senhor, eu vou inculcar, colocar na cabeça desse irmão que ele tem que ganhar vidas para o Senhor, que ele não pode ser um discípulo infrutífero, que ele não pode ficar olhando só para as coisas dessa vida. Pai, é isso que eu oro. Pai, não nos deixe perder o foco, não nos deixe, Deus, ficar olhando para as nuvens, ficar olhando para o vento e deixar de plantar e de colher, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, uma ida nossa na padaria, uma ida nossa no mercado, uma ida nossa no hospital, seja motivo, Senhor, de ministrarmos, de pregarmos, de ganharmos vidas para o Senhor. Que as nossas células possam avançar nesses dias, que as famílias felizes, Deus, sejam estabelecidas como células. Ó Pai, que o teu reino venha avançar. Usa esse líder, desafia, ó Pai, gera nele agora o incômodo, Senhor, para cumprir o teu reino, a tua vontade, Senhor, e estabelecer o teu reino. Pai, nos faz realmente, Deus, ter essa disposição no nosso coração, sermos uma igreja relevante, Pai, nesse tempo. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.